Como se destacar no Ministério Público? Como fazer um bom trabalho no Ministério Público? Promotores de justiça querem mostrar um bom serviço à sociedade, mostrar um bom serviço aos seus colegas, à corregedoria. Assessores querem mostrar um bom serviço ao seu chefe. Residentes querem mostrar também um bom serviço aos seus chefes para que um dia talvez se tornem assessores. Enfim, o que é que eu fiz quando eu entrei no Ministério Público, no sentido de estudo, de leitura, que me ajudou bastante a vencer aquelas dificuldades iniciais. Eu não vou trazer aqui o meu roteiro de atuação, eu escolhi fazer aqui indicações de livros. Então que livros eu te passaria para que você adquirisse e estudasse em 2026 para melhorar a sua atuação no Ministério Público? Aqui em casa com os meus filhos é basicamente o seguinte, eu delego aos livros alguns setores de educação, porque eu não posso estar o tempo todo com os meus filhos. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas. Então, aquela parte em que eu não estou com os meus filhos, eu faço o seguinte, eu pego um livro e delego essa educação para os livros, esperando que os livros ensinem algumas coisas também aos meus filhos, ou seja, os livros me ajudam a educar meus filhos. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu não tenho como estar com vocês o tempo todo, então eu vou indicar livros para que você possa educar-se e formar-se como um profissional do Ministério Público, seja como promotor, seja como assessor, seja como residente. E aí é o seguinte, o meu critério é, eu vou trazer aqui 4 livros, apenas 4 livros, e é claro que eu sei que existe uma biblioteca enorme, existe uma, uma série de livros, sei lá, infinitos, que vão te ajudar a ser um bom promotor, a ser um bom assessor do Ministério Público. Mas o meu critério de escolha foi o seguinte: que livros você pode obter agora para aprender aquilo que é necessário no momento, aquilo que é urgente no momento, principalmente para quem está iniciando numa promotoria agora. Eu já li muitos livros para trabalhar no Ministério Público, então eu selecionei 4. Nesse critério, qual é o livro que vai te ajudar a aprender o que é o básico e necessário agora em pouco tempo? Por isso que são 4 livros apenas. E é o seguinte, quando você entra numa promotoria, principalmente numa promotoria única, começando aqui as indicações, você vai deparar-se com a primeira urgência. Qual é a primeira urgência? Lidar com as demandas criminais. Você vai ter que lidar com os vários inquéritos policiais, com as investigações e com todas aquelas ações penais em curso. E tem a parte delicada de trabalhar com direito penal é porque você vai trabalhar com muitos réus presos. Então você tem prazo, são muitos inquéritos, ou seja, é a demanda mais urgente, é a demanda que a vara manda mais para o Ministério Público. Você não tem só a demanda da vara, tem também a demanda da delegacia, a demanda da população. A criminalidade está em alta, então você tem que resolver esse primeiro problema, que é o problema do direito penal. Então, qual foi a obra que me ajudou a aprender a fazer denúncia, aprender a acompanhar inquérito policial, aprender a fazer arquivamento, alegações finais, pareceres gerais, audiências, etc. Bem, foi o livro de prática do Kleber Masson. E ele está com a seguinte edição aqui, ó. Prática Penal Civil Tutelar Coletiva. Agora, não foi essa edição aqui que me ajudou na época, porque na época ela não existia. Eu estudei por essa edição aqui, que na época era estrita à prática penal. E para mim, este livro aqui foi de muita ajuda, porque ele te dava a teoria que era bem resumida, mas estritamente necessária para quem estava precisando. Não aprender muitas coisas, mas resolver e despachar os processos, despachar os procedimentos. E ele me dava muito modelo. Ele me dá muito modelo. Você tem basicamente modelo para a maioria dos crimes que a gente vê na promotoria, pelo menos na justiça estadual, ele te dá modelo de parecer, te dá modelo de recurso. Então, o que eu fiz? Eu peguei este livro aqui, olha só, tá todo cheio de risco aqui, da época que eu estava estudando, isso aqui deve ter o quê? Tem mais de 10 anos que eu comprei esse livro, foi o livro que eu comecei a estudar quando eu entrei no Ministério Público. Então, você vai pegar esse livro, que na verdade é esse aqui, né? Atual, a edição mais nova. Não é a edição mais nova, mas no sentido de que agora ele estendeu, né? Prática penal, civil e tutela coletiva. Você vai pegar esse livro aqui e vai passar todos os modelos para o seu computador. É bom que você redija mesmo, que você faça, que é para você aprender, você pegar a estrutura de um modelo. Isso aqui, o ouro disso aqui é a parte penal. Tá? A gente
ele tinha um livro que era só de prática penal, o que eu acho que ele fez aqui foi basicamente colocar mais uma parte de civil e de tutela coletiva. Ajuda bastante, né? Você vai aprender muita coisa fora do direito penal também, mas o ouro disso aqui é o direito penal, ainda é o direito penal, isso que me ajudou bastante. Então, pega esse livro e vá fazendo seus próprios modelos. E você vai aprender a estrutura dos modelos, a estrutura das denúncias, de forma que você não vai mais ficar precisando de modelo, pedindo modelo para IA, pedindo modelo para os colegas, porque você já vai aprender pelo treino que você obteve com esse livro. Então, esse é o primeiro livro que eu acho que você deveria adquirir e treinar no Ministério Público. Por quê? Porque a urgência é o direito penal e esse livro aqui, principalmente a parte de penal, ele vai resolver todas as suas urgências práticas, pontuais, o basicão do basicão, a grande rotina da promotoria. Isso aqui vai te ajudar bastante. Tudo bem? Então, essa é a primeira obra, a primeira indicação para a primeira urgência, que são as demandas no direito penal, no direito processual penal. Agora, a segunda obra, e essa aqui já é uma obra mais extensa, mais completa, ela aprofunda mais a teoria, de forma que ela é um complemento à primeira obra do maçom. A primeira obra do maçom você aprende vários modelos, vários fluxos de atuação. Agora, nessa segunda obra, você vai aprofundar cada fluxo, cada tipo de atuação do Ministério Público, aprendendo os fundamentos, e isso é importantíssimo porque faz a diferença de uma pessoa que simplesmente preenche modelos para uma pessoa que sabe o que está fazendo. É essa obra aqui, o Manual do Procurador da República, do Alexandre Amaral Gavronski e do Andrei Borges de Mendonça. Aí você me pergunta, poxa, um manual de procurador da República serve para promotor de justiça? Serve muito. Olha como esse livro aqui, ele é denso, ele é muito grande. É porque ele é dividido em duas partes, a parte penal e a parte civil. A parte penal, ele vai te falar toda a teoria ali, desde a investigação até o papel do Ministério Público como agente ali, como autor da ação penal. Enfim, os acordos de não persecução penal, os recursos, a parte de direito probatório é muito rica. Você vai aprender, enfim, a raciocinar sobre provas num manual que nem é específico sobre isso, mas ele vai te dar ali os pequenos, os primeiros rudimentos do direito probatório. E depois tem a parte civil, que é esse aqui é muito bom, é maravilhoso, porque ela é assinado pelo Alexandre Amaral Gavronski, que também é autor de uma obra que é muito lida no Ministério Público Federal, que é Técnicas Extraprocessuais de Tutela Coletiva. Eu acho que eu tenho esse livro aqui. Eu não sei se o nome é esse, mas eu acho que é isso. Técnicas Extraprocessuais de Tutela Coletiva, coisa desse gênero aí. Então, ele te ensina qual é o papel do Ministério Público como interveniente e papel do Ministério Público como custos, como autor, né? como agente. E ele te ensina a fazer a, a, a estrutura de uma peça civil, de uma ação civil pública, de um termo de ajustamento de conduta. Ele te dá ali os rudimentos dos procedimentos extrajudiciais, principalmente do inquérito civil. E ele tem poucos modelos, porque eu acho que eles preferiram dar esta carga teórica para dar uma formação teórica mais robusta ao leitor. E eu acho que, para mim, essa deveria ser a prioridade, porque ao invés de um livro te entregar tudo mastigado, eu prefiro que o livro me ajude a entender a teoria e os fundamentos por trás daquele modelo de atuação. Então, ele é um livro muito denso, no sentido de ter muitas páginas, mas ele é um livro de simples leitura. Ele tem poucos modelos, mas você não precisa de muitos modelos. Basta um ou dois modelos, mas o que você precisa é realmente de formação teórica para justamente saber o que você está fazendo. E saber o que você está fazendo é ter segurança no seu trabalho. E ter segurança no seu trabalho é o que você quer aqui, para destacar-se e ser feliz aí na sua carreira. Então, assim, essa segunda obra, né, seria a sua segunda obra de ataque, né? Aqui você já tem basicamente, no mínimo, 6 meses de estudo com essas duas obras aqui.
Se você levar um ano de estudos nessas duas obras aqui, o investimento já vai ter valido muito a pena. Eu acho que você vai ser uma pessoa bem diferenciada no Ministério Público lendo essas duas obras. E é isso, ela vai resolver a urgência de aprofundar em assuntos mais corriqueiros e um pouquinho mais profundos, né, do direito penal, mas principalmente, né, se esse aqui é o forte na tutela penal, deixando o resto assim como um resumo para o civil e para os extrajudiciais, né, e tutela coletiva em geral, esse aqui ele aprofunda em ambos, tanto na parte penal quanto na parte civil. Parte civil, Ministério Público agente e Ministério Público interveniente. Então, esses dois livros aqui, para mim, eu já poderia até fechar com umas duas indicações base, e aí você vai decolar na carreira. Agora, é claro que a gente tem outras urgências ali no início de carreira do Ministério Público, e quando você chegar numa promotoria de justiça, você vai lidar com temas principalmente de administração pública. Então, nossa terceira urgência seria entender como é o funcionamento da administração pública, entender os limites do controle da administração pública e saber como o Ministério Público pode atuar junto, principalmente, aos municípios, principalmente se a gente estiver falando aqui de promotores de justiça. Então, olha só, eu escolhi esse livro aqui, eu pensei bastante, mas eu não poderia deixar de fora. Talvez muitos não concordem comigo, mas esse livro aqui, ó, Direito Municipal Brasileiro. Por que eu estou escolhendo esse livro aqui? Porque muitos promotores de justiça entram na carreira estudando para concurso antes, né? E sabem muito de lei federal, sabem muito de princípios julgados do STF e tal, e vão ter que aprender a lidar com a realidade dos municípios do interior. E a grande demanda que se chega aos promotores de justiça são demandas contra ou demandas que provocam o município, a municipalidade. Então, são reclamações de vários tipos. Por exemplo, reclamação de que o prefeito não está investindo corretamente o orçamento que estava previsto ali na lei orçamentária. Reclamações de que a comissão de licitação não está fazendo ali os procedimentos de forma correta. Reclamação de lixo na praça. Reclamação de ocupação indevida das ruas. Reclamação de poluição sonora. Reclamação de mau funcionamento das secretarias. Reclamação de ausência de concursos públicos. Ou seja, você como promotor de justiça, basicamente vai ser o síndico ali do município, no sentido de que vai estar recebendo várias reclamações de diversos setores diferentes que envolvem a municipalidade. Então, esse livro aqui, Direito Municipal Brasileiro, ele não é um livro prático, e os livros práticos nós já vimos quais são, que são os dois primeiros, mas ele vai te dar aqui um repertório de assuntos que você vai enfrentar no dia a dia de uma promotoria. Então, a urgência aqui, a nossa terceira urgência aqui é saber como lidar com os assuntos da municipalidade. E aí, esse livro, ele vai te dar, por exemplo, assuntos que você achava que não trataria. Ou seja, o simples fato de passar uma vista aqui nesse livro já te ajuda bastante, porque quando chegar uma demanda na sua promotoria, você vai dizer, olha, é um tema que foi falado ali no livro do Direito Municipal Brasileiro, da Lili Lopes Meireles. Por exemplo, é um livro que fala sobre direito urbanístico, plano diretor, um livro que fala sobre o poder de polícia, polícia sanitária, polícia das construções, polícia das águas, polícia da atmosfera, polícia de segurança de trânsito, higiene moral, conforto, estética, publicidade urbana. É um livro que fala sobre os serviços públicos oferecidos e prestados pelo município. E aqui fala galeria de águas pluviais, pavimento, pavimentação e calçamento, iluminação pública, trânsito e tráfego, transporte coletivo, mercados, feiras livres, matadouros, serviço funerário, segurança urbana, guarda municipal. Fala sobre servidores públicos, bens municipais, alienação de bens públicos. Ou seja, isso aqui são os assuntos prioritários de um promotor de justiça que está trabalhando ali, que está começando numa promotoria do interior. Então,
Você pode até não ler esse livro aqui por completo, mas eu acho que é um livro que deve estar ali na sua estante para consulta, né? Se você não tiver mais tempo para ler esse livro aqui, a leitura dele inteira, né, integral, eu acho que você pode dispensar. Eu não li esse livro todo aqui, de cabo a rabo, eu fico lendo ele por partes e a depender ali das minhas demandas. Eu li os 2 primeiros inteiros, reli, fiz os modelos, enfim, eu realmente mergulhei de cara naqueles 2 livros práticos. Mas esse livro aqui eu acho que você deveria ter para consulta, para checagem, para ver, enfim, quais são os objetos, né, de trabalho e de atuação do Ministério Público. Tudo bem? Direito Municipal Brasileiro, do Eli Lopes Meireles. E por final, né, para a gente acabar essas indicações básicas, nós temos uma última urgência numa promotoria de justiça. É o seguinte, eu falei que o direito penal é uma urgência porque é uma, uma atribuição muito sensível, você vai estar trabalhando ali principalmente com réus presos, ele tem uns prazos, né, o acompanhamento dos inquéritos policiais. Agora existe também uma outra demanda, uma outra área de atuação que é bastante sensível, que é a área da infância e juventude. Então, a sua quarta urgência, né, é trabalhar com a infância e juventude. E eu escolhi esse livro aqui, que é um livro grande, mas é um livro grande que não deve te assustar. Pelo contrário, esse livro aqui me ajudou bastante. Ele é grande porque ele é completo, ele não é prolixo. E ele é grande, mas ele traz sempre uma pegada teórica vinculada à prática. É um livro, se eu não me engano, escrito por uma promotora de justiça. E é esse livro aqui, Curso de Direito da Criança e do Adolescente, da Cátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, que fez aqui a coordenação desse livro. Esse livro aqui é urgente por quê? Primeiro porque trabalhar com infância e juventude, provavelmente se você entra numa promotoria inicial agora, vai ter que trabalhar com isso, exige prioridade. Depois exige um cuidado mais refinado, né? E outra coisa, esse livro aqui, ele é completo porque ele fala sobre todas as atribuições do Ministério Público junto ao ECA. Então, é a parte protetiva, os cuidados que se tem com as crianças, a prática dos atos infracionais, desde a oitiva informal, representação e o acompanhamento do processo e até a aplicação ali das sanções, né, dos adolescentes infratores. Ele fala também da parte de família que afeta ali a criança e o adolescente, como adoção, guarda, e ele fala também da parte estrutural da administração pública, por exemplo, os órgãos de acompanhamento, né, o CRES, o CRAS, o funcionamento do Conselho Tutelar. E isso aqui é o que rola numa promotoria de justiça. É uma urgência, enfim, que tem que ser trabalhada com muito cuidado, porque a matéria ela é muito delicada. Então, é claro que para cada, sei lá, 20 inquéritos policiais, você vai ter ali um auto de ato infracional para dar conta, né, a cada, sei lá, a depender da promotoria, pelo menos uma vez por mês, a depender da cidade, você vai ter que fazer uma oitiva informal, né? Ou uma oitiva informal a cada 2 meses, mas ainda que seja pouca, ainda que sejam poucos os números de oitivas informais, uma oitiva informal tem que ser bem feita. Você tem que saber o que perguntar, tem que saber qual é o procedimento a partir daquela oitiva informal e o papel do Ministério Público nisso. Ele é muito importante, o Ministério Público tem um protagonismo especial nos procedimentos de atos infracionais. Então, nós aqui, trabalhando na defesa das crianças e adolescentes, a gente age de forma muito incisiva como interveniente, mas a gente também age como agente, né? A gente pode atuar na defesa, né, direta, como se fôssemos advogados ou patrocinadores de causas que envolvem crianças e adolescentes, e também a gente fica como custos legis, né, acompanhando os processos que têm interesse de crianças e adolescentes, né? Então, esse livro aqui é um livro completo e ele trata muito da parte prática.
Vocês entenderam, então, por que eu estou trazendo essas 4 recomendações? Curso de Direito da Criança e do Adolescente, da Cátia Regina, Direito Municipal, o Manual do Procurador da República e a Prática Penal e Civil do Kleber Masson, porque eu acho que esses 4 livros, eles vão atender às suas 4 primeiras urgências numa promotoria. A apresentação e a rapidez nos despachos dos processos penais, uma noção ali de procedimentos extrajudiciais. Você vai aprender os fundamentos de todo o processo penal e da tutela coletiva nesse livro aqui do Manual do Procurador da República. E antes que me pergunte, poxa, o Manual do Promotor de Justiça, ele é bom também, mas ele é mais resumido. Então, optando entre um e o outro, eu prefiro esse aqui, que, sei lá, ele foi mais... Eu achei que ele foi mais detalhado. Os autores foram muito felizes aqui. Eles são 2 referências do Ministério Público Federal. E aí a nossa terceira urgência é trabalhar com direito público municipal. Você vai ter que dar pelo menos uma lida nesse livro. E a nossa quarta e última urgência é saber trabalhar com todos os aspectos da proteção da criança e do adolescente, e é por isso que eu indiquei esse livro aqui. Tá bom? Eu acho que eu vou colocar o link desses livros na edição mais atualizada. Essas edições aqui já são edições antigas, porque eu já estudei esses livros há um tempo. Vou colocar aqui o link aqui na descrição para vocês. Eu acho que vou fazer isso aqui, tá bom? Dê uma conferida aí na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser aprender mais sobre rotina e prática dentro do Ministério Público, se inscreve aqui no canal. E se você quiser também um livro com uma bibliografia complementar mais aprofundada sobre temas que são mais importantes, sei lá, sobre hard, né? Hard themes, enfim, por exemplo, direito probatório, investigação criminal, tutela coletiva mais densa. Se for interesse de vocês também, se houver demanda, comenta aí nos comentários, me pedem nos comentários aí que eu gravo um vídeo para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e um forte abraço a todos. Tchau.